sacou de um 38 e começou a disparar no rapaz que havia terminado o cara. E aí, minha gente, agora a gente vai contar uma história que é totalmente diferente dessa anterior que eu contei, né? Agora já é uma história envolvendo briga, treta e tudo mais. Também relacionado um pouco ao mundo espiritual. Eu já contei em alguns vídeos aí passados sobre questão do corpo fechado, essas coisas. E novamente eu vou trazer algo relacionado, parecido. Eu sei de algumas histórias por causa que eu convivi com pessoas que praticavam algumas coisas e aí acabo escutando muitas histórias, né? E histórias essas que você escutando, para quem nunca conviveu ou, enfim, teve essa experiência com pessoas que aconteceu e isso, vai dizer que é mentira. Mas enfim, resumindo, indo para a história, é o seguinte. Tinha um senhor lá na Bahia, que eu conheço também, e várias pessoas conhecem, mas novamente nós não vamos dizer nomes para preservar a identidade, que ele namorava uma jovem, na época ele era jovem também. E nesta época tinha um senhor que o ensinava as coisas do lado espiritual e orientava ele. E este senhor tinha falado para ele que ele não poderia se casar na igreja. O porquê, não sei até hoje. Mas este senhor disse que a sina dessa pessoa não era se casar na igreja. Ele poderia até se juntar com uma pessoa, morar junto com essa pessoa e viver para sempre. Mas se ele fosse se casar na igreja, o pau quebraria. E ele duvidou. O senhor passou o tempo. Este senhor chegou a falecer, né? E o cidadão começou a namorar uma jovem. Namorou, se eu não me engano, por 2 anos, cara. Não teve problema nenhum. Era a melhor coisa do mundo para ele na época. E aí, o que aconteceu? Eu vou falar pelo que eu me lembro, assim, pelo ato que eu me lembro. Se eu não me engano, e se a memória não me falha, no dia que ele marcou para casar, a mãe dele ainda era viva, a mãe dele trabalhava com mesa branca, com espiritismo, e uma das entidades dela chegou e falou para ele: olha, se você casar, você falou a mesma coisa que o velho que orientava ele disse. Ele teimou e casou. Não deu nem 7 meses, o pau quebrou, né? Eles já vinham de mais de 2 anos namorando, tudo certo, mas quando casou, a sina que o velho e que o espírito da mãe dele tinha dito aconteceu. O pau quebrou, a família da namorada, então esposa na época, tomou as dores e quis tirar satisfação com ele. E aí, ele estava em um bar, quando um camarada foi tirar satisfação com ele, e de uma mesa de sinuca estava de um lado ele, e do outro lado o cara que foi tirar satisfação com ele. Este cara que foi tirar satisfação sacou de um 38 e começou a disparar no rapaz que havia terminado o casamento, de cima da distância de uma lagoa, de uma sinuca para outra, muito perto. Os tiros nenhum pegou nesta pessoa. Os tiros pagavam assim, fazia assim na parede, mas não acertava no senhor. Não, no senhor não, no jovem na época, né? Ele pegou do tamborete, deu na testa do maluco e ó, ganhou o caminho da roça. Achou que tinha até o cara, mas não chegou.
Só desmaiou mesmo com a tamboretada na testa. Mas arrumou uma confusão muito grande. Até então, esta pessoa que tentou cometer o homicídio nele chegar a sofrer um acidente e morrer. E aí ele fica livre. Mas até isto acontecer, desse cidadão sofrer um acidente e morrer, este jovem teimoso, na época, sofreu muita perseguição, ameaças e tudo mais. Então o que aconteceu? Ele recebeu mensagens espirituais dizendo que não podia, teimou e fez. Mas mesmo assim, Deus e os guias interviram, né, na vida dele, os anjos interviram na vida dele, fazendo com que livrasse ele da hora do perigo. Porque de uma mesa de sinuca para o outro, meu amigo, não tem como errar. Mas o cara errou 5 tiros de cima, 5, 6 tiros de cima, foi derrubado pela tamboretada, ele foi perseguido por algumas pessoas, até essas pessoas sofreram um acidente de carro, se eu não me lembro, se eu não me engano, posso estar enganado, e falecer, e ele ficar livre. E ele aprendeu que com as mensagens espirituais a gente não deve brincar, seja ela o segmento que for. Se você receber uma mensagem espiritual, seja na igreja, no centro ou aonde for, escute a mensagem. Não teime não, que pode ser ruim para você, entendeu? Então, essa é outra história sobre treta que eu acabei de contar. Se inscreva no canal, ative o sininho e brevemente vamos contar mais outras histórias baseadas em casos reais. Inclusive essas que eu contei, todas elas são baseadas em casos reais.